Estamos iniciando o semestre com a disciplina de Direito Urbanístico. E todas as imagens que serão mostradas, elas têm a devida indicação da fonte e eu irei estar fazendo os devidos comentários. E todas elas dizem respeito a alguma temática abordada no conteúdo programático da disciplina. Pois bem, feita essa abordagem inicial, nós observamos nesse paralelo, que tem tudo a ver com a disciplina, o antes e o depois, dentro do ambiente urbano. A forma como há a intervenção humana em relação ao espaço natural e como isso se dá. Então, o grande centro nevrálgico da ciência urbanística, vamos assim dizer, ela envolve exatamente essa relação homem, ambiente natural e as suas o atendimento das suas necessidades dentro do núcleo que se denomina urbano. Então essa é uma imagem que mostra o antes e depois, bem peculiar em relação a essa abordagem. Pontuado esse aspecto inicial, interessante nós fazermos algumas orientações e esclarecimentos complementares àquilo que já está dentro do plano de ensino. E já é tema de vídeo também, em relação às orientações gerais da disciplina, mas aqui estou fazendo só um reforço. Então nós observamos aí que o conteúdo programático está todo lançado lá no plano de ensino e, ao mesmo tempo, eu fiz um detalhamento maior no arquivo chamado roteiro, que é exatamente a sequência daquilo que se pretende passar durante o semestre todo, levando em consideração a resolução CEP, que trata aí desse período de pandemia, mas pode ir além também. Até porque hoje a temática, a abordagem por meio da tecnologia, ela pode ir além desse momento aí complicado que nós passamos. Existe a perspectiva, conforme a realidade, de nós podermos realizar algumas aulas em campo. Então, fora desse momento, a situação estando mais tranquila, é conveniente até nós fazermos dependendo da necessidade, dependendo da possibilidade. A questão da chamada não será feita chamada, envolve necessariamente uma participação dos alunos aí nas atividades programadas da disciplina, acesso aos materiais que já estão disponibilizados, né, via Google Drive, canal do YouTube. No canal do YouTube estão os vídeos gravados das aulas, né, os conteúdos das aulas de modo assíncrono. E conforme a possibilidade também nós teremos aí algumas entrevistas, palestras que eu irei estar fazendo diretamente com algumas autoridades. E isso conforme a possibilidade, evidentemente. Vai estar, se for possível, vai estar divulgado aí no canal. Ok? No arquivo do Google Drive nós temos aí aquilo que eu reputo como relevante para um maior aprimoramento em relação aos conteúdos que serão repassados. No entanto, não se limitem a isso, evidentemente. Nós temos aí nas referências bibliográficas, lá nesse arquivo chamado roteiro, faço indicação de sites, de reforço aí a bibliografia geral e a complementar. Indico artigos a serem analisados, normas em geral, né? Então é só uma ideia. Reforço agora nesse momento a necessidade de ter em mãos, de estar acessando regularmente aí o plano de ensino e roteiro, em especial o plano de ensino, que lá já tem a programação das aulas, dos dias das aulas, com o conteúdo correspondente, que será objeto aí
para facilitar aí vocês se programarem e estudarem aí o material correspondente. Então eu fiz aí de um modo que achei que fosse possível fazer essa abordagem geral. Meus contatos estão aí por meio do WhatsApp e o e-mail. Então, havendo necessidade direta ou por meio de representantes de turma, nós podemos aí fazer alguns esclarecimentos, ok? Questão da avaliação, será levada em consideração a efetiva participação de todas as atividades desenvolvidas durante a disciplina e a produção de artigos científicos, que é o que a gente vem fazendo com mais frequência. Inclusive, já existe um vídeo explicando como que pode-se elaborar um artigo científico, ao mesmo tempo como submetê-lo para ter um maior respaldo. Então, já existe aí essa perspectiva, então nós já respondemos aí nesse vídeo, e havendo necessidade nós podemos estar falando aí posteriormente também, sem problema algum. Nessa imagem do município de Fortaleza, nós observamos o ano de 1975 comparado com a atualidade, que seria o ano de 2016. E aí mostra exatamente uma expressiva intervenção antrópica, ou seja, do homem no ambiente natural, ao ponto de modificar toda a paisagem litorânea desse município nordestino brasileiro. Pois bem, as aulas nós temos aí duas metodologias, as aulas síncronas e assíncronas. A síncrona, quando há a possibilidade, nós fazemos o contato virtual mais direto ali, como dizer, ao vivo. Essa é a grande explicação, com a interação mais direta. O modo assíncrono, pelo contrário, é uma metodologia que busca oportunizar meios que substituem aí o contato direto, o contato ao vivo, mas tem todo um respaldo no que diz respeito aí a mostrar todo o conteúdo, a possibilitar aí uma abordagem mais completa e complementar aí do conteúdo programático. Então, esse modo assíncrono é o que será prestigiado, especialmente em razão da dependência direta aí da internet. Então, como eu já venho falando, as aulas estarão disponibilizadas gravadas. Então, que facilita bastante, mas não impede que em algum momento ou outro, conforme a possibilidade, pessoalmente ou em grupo ou com a turma toda, nós possamos aí nos reunir de modo síncrono. Bibliografia, como eu já falei, é importante vocês terem acesso ao material que já está disponibilizado. Nós temos aí algumas normas envolvendo a temática da disciplina, jurisprudência, indicação de sites, né, artigos, livros, etc. Então é importante para ter um melhor reforço aí naquilo que será passado aí como um conteúdo da disciplina, que tenha acesso a pelo menos esses meios. Nessa imagem nós observamos aí aparentemente Manhattan, lá nos Estados Unidos, Nova York, do ano de 1856, na parte de cima, o ano de 2013. Então a mudança é absurda, né? Então, tanto é que na imagem de cima quase que vê essa porção da ilha aí bem destacada, né? Mas na parte de baixo ela fica praticamente dominada por construções, em especial construções verticais. Pois bem, a ementa, diversas vezes eu mencionando a ementa, seja no conteúdo programático, seja no SIGA-A, seja no plano de ensino, no roteiro. Estamos aí de novo falando sobre conteúdo programático, que vai envolver exatamente o ordenamento urbano brasileiro. Vira e mexe nós estaremos falando do meio ambiente também. Por quê? Porque o direito urbanístico, o meio ambiente artificial é um dos componentes do meio ambiente como um todo que a gente já vem reforçando. Então está muito próximo realmente essas temáticas, e a gente vai estar repetindo algumas coisas que já são ditas aí na disciplina de direito ambiental. Pois bem, mas nessa particularidade nós
iremos tratar com maior propriedade exatamente o ambiente urbano, sem esquecer também de algumas peculiaridades que ficam muito próximas do ambiente rural. Direito à cidade sustentável, estatuto da cidade, função socioambiental da propriedade, parcelamento do solo urbano, instrumentos de regularização fundiária, etc. Então são situações essas que nós iremos pontuar, no geral, que envolvem a disciplina como um todo. É importante, pelo menos, ter mais acessível, cada um do seu modo, exatamente o que? As normas que são aplicáveis e a jurisprudência da mesma forma. Então nós temos no âmbito federal, o Estatuto da Cidade, aqui está o cursor mostrando a Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, essa lei é a lei que trata do parcelamento do solo urbano, como também nós temos as leis municipais, que é a Lei Orgânica do Município, no caso de Boa Vista especialmente, que tem um bloco falando só sobre a capital de Roraima. Nós temos as leis 924, 925 e 926 de 2006, que trata tanto do plano diretor participativo, estratégico e participativo do município, lei do parcelamento do solo urbano, lei de uso e ocupação do solo, e a Lei 513 de 2000, que trata do meio ambiente de Boa Vista. Esse decreto é federal, 6.514 de 2008, nós iremos abordar ele também de algum modo, e a jurisprudência aplicável. Então é importante ter em mente aí essas normativas, ler, até para ter uma compreensão maior aí do quais os temas, qual é a abordagem que a disciplina propõe. Essa imagem já é do município de São Paulo, eu acredito que seja aí a Avenida Paulista, na imagem esquerda, não mostra o ano, mas na imagem do lado direito, aparentemente no ano de 2016, mostra uma diferença absurda do que era e do que é atualmente aí a forma de intervenção humana no ambiente que era natural. Então nós observamos, cada vez mais estarei repetindo isso, não há que se falar em cidade, em ambiente urbano, sem alteração do homem naquilo que era antes natural. Então essa é uma consequência imediata. Como roteiro da disciplina, aqui nós iremos destacar os pontos, iremos detalhar cada um deles, orientações gerais, já existe um vídeo sobre isso, nós já falamos, produção de artigos científicos da mesma forma. Nós iremos tratar ainda nesse módulo a evolução histórica aí, na particularidade do direito urbanístico, os problemas urbanos, alguns deles, direito urbanístico, exposição introdutória a essa temática, princípios aplicáveis, ponderações terminológicas que são importantes, falar sobre a relação da Constituição da República de 1988 com o urbanismo, pós-propriedade e função socioambiental, Estatuto da Cidade, parcelamento do solo urbano, áreas consolidadas em APP urbanas e REURB, que é regularização urbanística. Falaremos também sobre a política urbana no estado de Roraima, em Boa Vista, puxando mais essa temática, uma temática que não estava no conteúdo original, mas nós incorporamos aí na revisão daquilo que nós já falamos em outros momentos na disciplina de Direito Urbanístico, e aí nós nós finalizaremos essa abordagem como um todo com a tutela jurídica urbanística, falando sobre as responsabilidades aplicáveis, em especial no âmbito civil, penal, administrativo, mais voltado exatamente para o direito urbanístico. Ok? Tá aí, uma imagem que mostra, né, não está muito nítida com a devida fonte, mas mostra exatamente o adensamento, o que é uma das complicações que nós temos no ambiente urbano. Né, a forma como o adensamento ocorre, por vários fatores, né, a ausência do poder público, necessidade das pessoas de ter uma moradia, e aí onde pode, onde dá, vai sendo ocupado da melhor forma possível. Situações essas que complicam aí a gestão do espaço urbano. Pois bem, feita essa abordagem inicial, nós iremos entrar em evolução histórica do direito urbanístico.
Como eu falei, nós iremos, é uma abordagem geral, voltada mais para o Brasil, levando-se em consideração a particularidade aí da intervenção do homem no espaço, daquilo que nós iremos chamar e chamamos atualmente como cidade, né? Então é onde centraliza exatamente o âmago da discussão do direito urbanístico. Pois bem, a posse da terra como direito de conquista é uma particularidade que nós observamos em todos os períodos, né? Período de colônia, império, Brasil, república. Então, a partir do momento que há essa incorporação, essa necessidade de tomar para si como se dono fosse, é uma realidade que foi fomentada em vários momentos no Brasil, e estimulada inclusive, em Roraima não é diferente. As primeiras ocupações foram estimuladas realmente, então quem ocupasse já, entre aspas, né, ficaria como dono daquele espaço natural, e a coisa foi tomando uma proporção ao ponto do poder público começar a regulamentar isso, essas ocupações, seja no ambiente rural, no ambiente urbano. E aí é a particularidade do ambiente urbano, que é exatamente o centro da disciplina. No século XVII, nós temos a intensificação da migração europeia, em especial voltada para a ocupação dos ambientes daquilo que nós chamamos hoje de urbanos. Em 1712, nós temos uma das primeiras situações envolvendo essa temática, que é a Câmara Municipal de Vila Rica, atualmente Ouro Preto, em que há o registro da vistoria nas casas sediadas no bairro de Ouro Preto para que se arruassem, de sorte que ficasse praça suficiente por ser defronte da igreja para ficar mais vistosa aquela rua. Então são situações essas pontuais que indicam aí o urbanismo, indica uma certa ordem. Então o urbanismo busca exatamente proporcionar uma ordem dentro dos espaços da cidade. Então essa é uma das primeiras indicativas normativas nacionais. A Constituição do Império de 1824, nós temos a previsão de câmaras municipais em todas as cidades e vilas, exatamente para regulamentar as situações que envolvem os municípios e as suas delimitações. Em 1828, especialmente no dia 1º de outubro, nós temos providências de natureza sanitária e edilícia, com localização de atividades insalubres, matadouros, curtumes, etc. Escoamento de águas pluviais, construção de fossas, depósito de lixo, largura de ruas, higiene das habitações, etc. Então, nesse período de 1828, nós observamos exatamente a necessidade de buscar a ordem, de buscar a imposição por parte do poder público de como deveria crescer, de como deveria a cidade se portar. Então nós observamos essa é uma preocupação bastante significativa, é um registro que não pode ser deixado de lado, até porque são 4 anos após a Constituição de 1824, e é um registro extremamente significativo no que diz respeito à preocupação com os problemas que estavam ocorrendo. Geralmente é assim, busca-se o enfrentamento a partir do momento que o problema já está instalado. Então só buscou-se tratar dessas temáticas nesse momento histórico exatamente pelos problemas que ocorriam. E hoje não é diferente, né? Então, geralmente nós observamos exatamente o que acontece o problema para depois buscar a solução, que deveria ser feito anteriormente por meio do planejamento, que é um termo que eu vou estar falando sempre aí no correr do semestre. Nós temos a Proclamação da República, ainda no final do século XIX, em que o Estado de São Paulo, por meio do Decreto 233 de 1894, estabeleceu requisitos para a localização de fábricas. Então, não poderia se permitir a localização de fábricas em qualquer lugar mais. Nós temos alguns registros de problemas da industrialização das cidades, em especial em Londres, com fenômenos ambientais significativos, com problemas aí na qualidade de vida das pessoas. E aí um dos fenômenos que foi identificado exatamente de buscar zonear, de buscar distribuir, de buscar ordenar o espaço urbano de modo que indústrias que poderiam causar algum tipo de problema aí
pudessem ser localizados em espaços mais adequados. Nós temos algumas normas tratando de desapropriação, sendo que as primeiras de cunho eminentemente urbanístico. Nós temos em 1855, com a Lei 8.816, que era para a construção de estrada de ferro, e depois ela foi ampliada nos anos de 1903 e 1938. Então nós observamos essa temática, que era uma das possibilidades que tinha, exatamente de quê? De ordenar o espaço por meio da desapropriação. No ano de 1916, pela Lei 3.071, nós temos o primeiro Código Civil brasileiro, que entrou em vigor em janeiro de 1917, momento em que o Brasil tinha uma população estimada de 4 milhões de pessoas. Então, naquele momento histórico, nós tínhamos uma realidade bem diversa daquilo que nós temos hoje. Mas é assim que o Código Civil estabeleceu algumas peculiaridades de cunho urbanístico, como, por exemplo, em relação aos direitos de vizinhança, que ninguém pode fazer tudo o que acha que deve, dentro daquilo que entende, por exemplo, como propriedade. Existem algumas regras que vai além do direito individual à propriedade, que nós iremos estar falando mais à frente também, mas é um marco significativo nas relações circunvizinhas, vamos assim dizer. Então, o direito civil é um instituto extremamente significativo no amoldamento das relações envolvendo o ambiente urbano. Nós temos também, no início do século XX, uma revolução industrial mais identificada aí no ano de 1930 com o êxodo rural, que foi registrado como um momento em que o processo de urbanização do Brasil ele foi mais significativo, ou seja, a partir do momento que se destacou a Revolução Industrial, no que diz, em especial com o fomento das indústrias, em que era necessário, em especial, mão de obra para o exercício dessas atividades, observou-se exatamente que a população rural ela começou a migrar do ambiente rural para o ambiente urbano, exatamente para atender essa demanda crescente. E aí nós temos, no ano de 1937, a primeira norma que trata do parcelamento do solo urbano, que é o Decreto-Lei número 58. Em 1941, nós temos o Decreto-Lei 3.365, que trata da desapropriação por utilidade pública, que é uma situação mais específica, que diretamente está relacionada também à questão urbanística. No ano de 1967, nós temos o Decreto-Lei 271, que trata dos loteamentos urbanos. Então, esse aqui foi um marco mais específico em relação a essa temática, em que os municípios podem exigir regras para aprovação ou não de loteamentos, o que não existia. Então, a partir de 1967, nós observamos no ordenamento jurídico urbanístico nacional uma regulamentação que propicia um ordenamento mais qualificado, pelo menos se entende como mais qualificado. Quer dizer, aquilo que era solto, aquilo que não tinha uma regra mais específica, uma regra mais detalhada, ela foi modificada visando exatamente essa nova roupagem em relação a essa temática. E aí nós observamos que, em cima dessa perspectiva, essa imagem mostra exatamente a ideia de planejamento, né? de análise espacial, das potencialidades, daquilo que pode, que não pode, daquilo que é mais adaptado ou menos adaptado, aquilo que pode ou não ser corrigido, o que pode ou não ser incorporado. Então é uma forma de mapeamento das realidades, e é assim que busca-se, em linhas gerais, ordenar o espaço urbano. No ano de 1979, nós temos a Lei Federal 6.766, que é a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, que trata especificamente da função pública do solo, ou seja, reforça mais ainda a necessidade de nós observarmos que, muito embora alguém possa comprar um imóvel, esse imóvel não necessariamente quer dizer que possa se fazer tudo nele de acordo com o que o dono quer. Então existe uma regra muito maior. Tem que se adequar a parâmetros, a normativas, a situações de interesse público especialmente. Então nós observamos que essa lei, inclusive, está em vigor até hoje. É uma lei que estabelece um marco significativo no ordenamento urbano nacional.
E aí nós temos a nossa Constituição de 1988, em que pela primeira vez estabeleceu-se um capítulo, que é o capítulo 2, da política urbana, indicando aí a autonomia do direito urbanístico. Nós temos aí, e vamos falar bastante sobre isso, nós temos um tópico exclusivo sobre a Constituição. Lá estabelece exatamente como direito e garantia fundamental a propriedade privada, a função socioambiental da propriedade, a quem compete, né, no âmbito dos entes federados, estados, municípios, Distrito Federal e União. Nós temos a competência nisso, a competência administrativa, a competência legislativa dos entes federados. Então a Constituição ela foi muito relevante aí em positivar situações relacionadas à temática. Nós temos aí o Estatuto da Cidade, que é um marco fundamental em caráter internacional, muito reconhecido no âmbito externa corporis, vamos assim dizer. Essa norma, que é a Lei Federal 10.257, ela rompeu um paradigma ao estabelecer no âmbito federal aquilo que deve moldar exatamente as peculiaridades no âmbito local, em especial por meio do plano diretor. Não é o único instrumento, mas é um dos mais importantes no que diz respeito ao planejamento do ordenamento urbano. Nós temos tópicos específicos sobre isso também. No ano de 2002 nós temos o Código Civil, que revogou o Código Civil de 1916. Essa Lei Federal 10.406 também reforçou a função socioambiental da propriedade, o direito de vizinhança, algumas relações que têm implicação no ambiente urbano, as soluções que são buscadas, as problemáticas decorrentes aí da má utilização com prejuízo a quem quer que seja. Nós temos no ano de 2007 a Lei 11.445, que trata do saneamento básico, esse saneamento básico com um grande indicativo aí de aplicabilidade no ambiente urbano, que envolve uma temática extremamente significativa, que é indicadora aí da qualidade de vida do ser humano no âmbito internacional, já sacramentado pela ONU. Nós temos no ano de 2010 a Lei 12.305, que trata especificamente dos resíduos sólidos. Nós temos no ano de 2012 a Lei 12.587, que trata da mobilidade urbana, e etc. Então existem normas, isso no âmbito federal, dentre outras, né, evidentemente, no âmbito estadual, no âmbito municipal, que eu não quis fazer o detalhamento aqui. Essa é uma abordagem geral, que mostra exatamente a evolução da discussão da temática do ordenamento urbano no âmbito nacional e as suas implicações no âmbito regional e no âmbito local. Então, nesse momento, é isso.